Sexto ano, estamos trabalhando o conteúdo de frações e trabalhamos os conceitos fracionários. Entendemos que fração nada mais é do que uma representação de uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Compreendemos também que nós temos tipos diferentes de frações, que nós temos as frações ordinárias e as frações decimais. Frações decimais são todas as frações que têm seu denominador potência de 10. Ou seja, nós temos, por exemplo, 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 10 mil e assim por diante. E frações ordinárias são todas aquelas que não possuem seu denominador uma potência de 10. Ou seja, 3 sobre 4, 3 sobre 20, 3 sobre 5 e assim por diante. Estudamos também os tipos de frações. Nós temos as frações próprias, impróprias e frações aparentes. Vamos ver novamente como se dá os tipos, as classificações das frações. Compreendemos que a fração própria, ela é uma fração em que nós temos um valor menor do que 1. Ou seja, a partir de uma unidade inteira, nós dividimos essa unidade em partes e a partir disso pegamos algumas partes para nós. Imagine que nesse retângulo, nós temos ele que é um inteiro. Ele foi dividido em 6 partes diferentes. Dessas 6 partes, 5 foram coloridas. Isso quer dizer que o numerador é a quantidade colorida, 1, 5, e o denominador é a quantidade de partes que foram retiradas, 6. Isso quer dizer que nós temos a fração 5 sobre 6. Bom, a fração imprópria. A fração imprópria é a que tem um numerador maior que o denominador. Ou seja, ela vale mais do que 1. Bom, temos, por exemplo, 2 quadrados. Cada quadrado desse, ele foi dividido em 4 partes, em 4 triângulos iguais. O numerador indica quantas partes foram coloridas. Foi colorido 5 partes. O denominador indica quantas partes no total cada quadrado foi dividido. Cada quadrado foi dividido em 5 partes. Então, na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Na fração imprópria, nós temos sempre um valor maior do que 1 e o numerador ele é maior do que o denominador, porque indica mais de uma parte, ou seja, indica inteiros. Quer dizer que eu peguei um inteiro e mais uma parte do nosso segundo quadrado. E temos as frações aparentes. Aparente porque ela parece com uma fração, mas ela não é. Ela é um número natural. Isso quer dizer que quando você dividir o numerador pelo denominador, você encontrará um número natural. Como por exemplo, temos o desenho de 2 figuras, na qual elas foram divididas em 6 triângulos iguais. Então, nós temos que o numerador é a quantidade de figuras coloridas. Nós temos 6 na primeira, 6 na segunda, temos um total de 12. O denominador, quantas partes cada figura foi dividida? Elas foram divididas em 6 partes. Se você dividir 12 por 6, você terá 2, que é um número natural. A partir disso, vamos trabalhar agora o conceito de números mistos. Número misto é toda fração imprópria que pode ser escrita na forma de um número misto. Esse tipo de número é formado por uma ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionária. Bom, vamos lembrar, nós falamos que o número fração imprópria é aquela fração na qual o numerador ele é menor do que maior, aliás, do que o denominador. Então, quando nós temos o número que aparece em cima maior do que o número que aparece embaixo, nós chamamos isso de fração imprópria. Também falamos que uma fração imprópria é aquela fração que vale mais do que 1, porque ela pega uma parte inteira de um desenho ou de algo e depois uma outra parte fracionária de um outro desenho ou de algo. Bom, isso quer dizer que quando utilizamos uma fração imprópria, podemos escrevê-la de uma forma que se chama número misto.
que é uma parte inteira formada por uma parte fracionária. Vamos considerar o nosso exemplo. 5/2. Eu sei que ela é uma fração imprópria, uma vez que o numerador 5 é maior que o denominador 2. Como eu posso escrever isso na forma de desenho? O 2, que é o denominador, indica quantas vezes foi dividido algo. E o 5 indica quantas partes foram pego desse algo. Então, foi dividido em duas partes. Eu tenho uma circunferência e essa circunferência foi dividida em duas partes. Se eu pego essas duas partes, quer dizer que eu tenho 2, porque é a parte colorida, e 2, porque é o total que eu peguei. Bom, isso ainda não forma a nossa fração 5/2. Eu faço o processo mais uma vez. Um círculo, e dentro dele nós dividimos ele em duas partes. Quando eu divido algo em duas partes, o denominador fica sendo 2. As partes coloridas também foram 2, também temos 2. Então, temos até agora 4 partes coloridas, mas nós precisamos de 5, já que o numerador é 5. Eu faço o processo mais uma vez. Desenho um círculo, divido ao meio, então o denominador será 2, e pinto ou para colorir apenas uma parte. Observe que agora nós temos 3 figuras. Essas 3 figuras, elas foram divididas em duas partes, então os denominadores para todas elas é 2, e foi colorido 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o numerador será 5. Isso quer dizer que nós temos 2 inteiros. Por que 2 inteiros? Porque foi colorido 2 inteiros. E se eu dividir 2 dividido por 2, será 1. 2 dividido por 2 é 1. Então, essas duas partes nós chamamos de inteiro. E metade de um inteiro. A terceira figura, ela foi colorida pela metade. Como nós podemos escrever isso? Se eu quero saber o total desses desenhos. Eu tenho, então, no primeiro, o denominador valendo 2, porque foi dividido em duas partes, e o numerador 2, porque foi colorido duas partes. Mais a segunda parte. O segundo desenho, 2, porque foi dividido em duas partes, e 2 no numerador, porque foi colorido duas partes. Mais o terceiro desenho, o denominador é 2, porque foi dividido em duas partes, e o numerador será 1, porque foi colorido apenas uma parte. Isso quer dizer, então, que nós temos como denominador o valor 2, já que todas as figuras foram divididas em duas partes. E o numerador será 5, já que 5 é o total de frações, de partes desses desenhos que foram coloridos. Nós temos, então, uma fração imprópria. Agora, como fazemos para escrever um número misto? Observe que as partes inteiras, em que o numerador e o denominador são exatamente iguais, nós temos duas partes. Então, escrevemos o número 2. 2 será a parte inteira. 1/2 é a fração que corresponde à terceira figura. E essa não pode ser escrita como parte inteira. Então, ficamos com a parte fracionária, 1/2, que será a segunda parte. Isso é uma forma de escrever um número misto. Então, um número misto nada mais é do que escrever uma fração imprópria em que você indica primeiro as partes inteiras, ou seja, aquela quantidade de parte em que a quantidade de desenho ele foi colorido no seu total. Nós temos 2. Então, 2. A segunda parte, a parte fracionária, será aquela parte em que não foi colorido totalmente. Então, nós temos uma parte colorida de um total de 2 partes. Vamos ver agora mais um exemplo. Observe agora que nós temos o seguinte desenho. Duas circunferências e cada uma delas foram divididas em 4 partes. Então, se eu for escrever uma fração que corresponde a isso, cada uma das circunferências sendo dividida em 4 partes, nós temos que o denominador será 4. Já o numerador será quantas partes que foram tomadas, ou seja, quantas partes estão coloridas. No primeiro nós temos
4 partes e na segunda nós temos uma parte, totalizando, portanto, 5 partes. Ficamos, portanto, com o numerador 5, o denominador 4, uma fração que nós chamamos de fração imprópria, já que o numerador é maior que o denominador. Como eu posso escrever isso em forma mista? Observe que temos uma figura no qual o desenho foi totalmente coberto, ou seja, nós dividimos em 4 partes e colorimos 4 partes. Então, essa é a parte inteira, 1. Observe que o segundo desenho, nós temos 4 partes, porém apenas uma foi colorida. Isso quer dizer que nós temos a fração 1, já que é uma parte colorida, o numerador representa essa parte, e 4, porque é o total que foi dividido. Então, em número misto, nós ficamos com 1 inteiro e 1 quarto do desenho. O nosso segundo exemplo, nós temos 4 circunferências. E essas 4 circunferências, todas foram divididas ao meio. Isso quer dizer que nós temos um meio, um meio, um meio, um meio. Todas elas foram pintar, todas as 3 primeiras, foi colorido as 2 partes dela. Então, nós temos 1 inteiro, 2 inteiro, 3 inteiro. E a segunda foi colorida apenas a metade. Como eu poderia representar isso em fração imprópria? Em fração imprópria, o numerador será a quantidade de partes que foram coloridas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o numerador será 7. O denominador será quantas vezes foi dividido cada uma das figuras. Cada figura foi dividida ao meio. Então, nós temos 2 partes. Logo, a fração imprópria será 7 sobre 2, ou 7 meios. E como eu posso escrever isso em números mistos? Primeiro, vamos ver a quantidade de partes inteiras que nós temos. Isso quer dizer, partes em que o desenho foi colorido totalmente. Nós temos 1, 2, 3. Portanto, o número 3 representa a parte inteira. O último desenho, o quarto desenho, ele tem uma única parte colorida. Então, nós escrevemos na fração. O numerador é 1. O denominador indica quantas partes foi dividida. Foi dividida em 2 partes. Ficamos com 1 meio. Portanto, em número misto ficará 3 inteiros e 1 meio do desenho. No nosso próximo exemplo, observe que foi retirada algumas partes do desenho. Nós temos uma circunferência com um círculo completo que foi dividido em 4 partes. Já o nosso próximo círculo, ele não ficou completo, ficou faltando 3 partes para completá-lo. Como eu posso escrever isso em número, em fração imprópria? Bom, eu quero uma fração imprópria das partes que estão no desenho. Então, nós temos que contá-las. Quantas partes estão aparecendo no desenho? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o numerador corresponde a 5. O denominador vai corresponder em quantas partes cada desenho foi dividido. Observando o primeiro desenho, percebemos que ele foi dividido em 4 partes. Então, o denominador será 4. Ficamos, portanto, com a fração 5 quartos, que é o mesmo em número misto. Em número misto, nós primeiro marcamos aquela quantidade de desenhos inteiros. Nós temos um único desenho inteiro, então é 1. A segunda parte, nós iremos marcar a fração. No segundo desenho, nós temos uma parte dele aparecendo, então o numerador é 1. E nós temos um total que foi dividido em 4 partes, já que quando nós falamos em fração, todos os desenhos devem ser divididos na mesma quantidade. Se sabemos que o primeiro foi dividido em 4, automaticamente o segundo também tem que ser dividido em 4, mesmo que as outras partes não apareçam. Então, ficamos com a fração 1 sobre 4. 1 numerador, 4 denominador. Ficamos, portanto, com um número misto, 1 inteiro e 1 quarto, que corresponde à fração imprópria 5 sobre 4, ou 5 quartos. No nosso último exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 circunferências. Observe que cada uma delas foi dividida ao meio. Se eu precisar escrever uma fração imprópria, eu vou contar quantas partes estão coloridas de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Logo, o numerador será 9. O denominador, nós iremos contar quantas partes cada desenho foi dividido. Todas foram divididas em duas partes. Então, o denominador será 2. Ficamos, portanto, com a fração imprópria 9 sobre meio. E isso equivale a quanto em número misto? Vamos observar primeiro quantas partes estão inteiras. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 partes inteiras. E a parte fracionária corresponde ao nosso último desenho. Nós sabemos que ele é formado por 2 partes, apesar de uma não estar aparecendo. Então, nós temos uma única parte colorida, será o numerador, e o desenho tem que ser dividido em 2 partes, será o denominador, já que todos os desenhos têm que ser divididos na mesma quantidade. Ficamos, então, com 4 inteiros e 1 meio, que corresponde ao número misto desses desenhos, que é o mesmo da fração 9 meio. Pessoal, no próximo vídeo nós continuaremos nosso conteúdo sobre números fracionários.